Então, gente, boa tarde a todo mundo que tá chegando. Já vou mostrando aqui a peça que a gente vai aprender hoje, que é a Necessaire Box sem viés. Ó, eu fiz bem grandona. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui dentro, ó, uma Necessaire Box minha já de uso pessoal, né? Ó, coube uma dentro da outra. E por dentro, ó, é sem viés. Ela fica toda acabadinha, tá? Ó, e para vocês terem uma ideia do tamanho, ela é boa para viajar porque ela cabe até shampoo. Ó, eu peguei aqui o meu shampoo, sem propaganda, mas ó, é grande o frasco de shampoo, ó, e cabe aqui dentro, ó, tá vendo? Cabe aqui dentro e ainda sobra, ó, dá para pôr bastante coisa. Mas eu vou passar umas medidas também para quem quiser fazer menor, quiser fazer média ou menor, tá? Vamos lá? Pra gente não perder muito tempo, né, gente? Já vou pra mesa. É, sem viés é muito bom, né? É mesmo, viés é chato, né? Essa daqui, minha antiga, ó. O legal, o que eu achei legal dessa daqui, ó. Essa aqui é antiga, eu aprendi com a Ana Consentino. E eu achei legal porque aqui, nessa daqui, ó, dá pra colocar esse acabamento, ó. Tá vendo como fica bonitinho? Só que já essa sem viés, já eu estudei, mas não dá, gente, pra colocar esse acabamento que tem nessa daqui. Mas só que ela, o fechamento é com viés, né? Então... Mas eu acho que fica bem legal, assim. Ah, gostou do tamanho, Verônica? É bom porque cabe tudo, cabe bastante coisa. E aí vocês podem fazer não só de tecido, né? Essa aqui é toda de tecido. Mas pode usar algum outro tipo de material também. Pode usar o PVC, pode usar o nylon 600. Então vamos lá? Agora eu vou baixar aqui, tá, gente? Aqui pra mesa, pra gente começar. 47 pessoas. A Lilian também gostou do tamanho. Ó, nós vamos fazer, eu vou fazer, né, nesse tecido aqui, ó. Eu comprei esse tecido recentemente, ó. Acho lindo. Eu gosto de cores assim bem fortes e umas coisas assim meio diferentes, né? Aqui parece que são... Eu ainda não consegui identificar quais são as estampas. Qual é a estampa desse tecido? Parece que é bombons, não sei. Eu sei que eu achei lindo, ó. Vou fazer nesse tecido, tá? E aí vou fazer, embora se destaque mais esse vermelho, né, quase vinho, eu vou colocar o zíper marrom para dar um destaque mesmo. E aí o forro eu vou fazer com esse poazinho de fundo marrom e bolinhas rosa, que combina bastante. Aqui eu já adiantei. Vou passar as medidas agora. Então a gente vai precisar de tecidos de duas estampas diferentes. Vamos precisar de um zíper de metro de mais ou menos 45 centímetros. E vamos precisar da manta R1 ou R2. Aqui eu já adiantei. Então a gente vai cortar para esse tamanho de necessaire. A gente vai cortar um retângulo de 45 por 35. 45 por 35. E vamos cortar também dois retângulos menores para fazer esses puxadores aqui, ó, tá? Na medida de 10
10 por... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Deixa eu olhar aqui na colinha, que eu já me deu um branco. 10 por 8, ó. 10 por 8, tá? 2 vezes nós vamos cortar esses retângulos para fazer os puxadores. E vamos cortar também no forro a mesma medida. 35 por 45, tá? Só que aqui eu já deixei dobrado, ó. Na extensão dos 45 centímetros, eu já dobrei ao meio, vinquei no ferro, porque a gente vai cortar aqui ao meio, tá? E pro zíper de metro, claro, nós vamos precisar de um cursor, certo? É esses os materiais. Aí aqui, na parte do tecido principal, eu já adiantei, já estabilizei na manta e fiz um quilting. Um quilting não, eu costumo chamar de matelassê, mas alguns chamam de quilting. Enfim, reto. Só que eu fiz na diagonal em um ângulo só, eu não cruzei, ó, tá vendo? Para ser mais rápido e também porque eu acho que fica bonito assim, né? Mas quem quiser pode fazer na diagonal assim e depois cruzar, que aí fica uma telacê mesmo. E quem souber também fazer o quilting livre e achar que fica mais bonito, também pode fazer o quilting livre, tá certo? Então aqui já ficou preparado a parte principal. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, esse aqui a gente reserva, vou colocar aqui para não ter perigo de cair por aí. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos cortar a parte do forro ao meio, ó. Aqui, como eu já falei, deixei vincado. Na extensão dos 45 centímetros, a gente vai cortar ao meio e vai deixar 2 partes, tá? Ó. Aí agora eu vou abrir aqui, ó, como tá bem vincadinho, eu já corto certinho aqui, ó, no vinco do meio. Aí eu vou ficar com 2 partes de 22,5. 22,5 por 35, né? Ó. É isso aí. Vamos ficar com 2 partes de 22,5 por 35, tá? A gente já deixa aqui, ó, cortadinho e reserva. Deixa eu pôr aqui, que daqui a pouco a gente já vai usar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o zíper, tá? Então a gente vem aqui, ó, na extensão dos 35 centímetros. E aí a gente vai colocar o direito do zíper, que é onde tem os dentinhos, com o direito do tecido principal. Eu pedi para cortar o zíper com 45 centímetros, porque eu gosto de deixar uma sobra tanto de um lado como do outro, para facilitar a colocação do cursor. Porque muitas vezes, algumas vezes eu tenho dificuldade para colocar o cursor, e aí eu tenho que ir cortando. Então, se eu cortar demais de um lado, ainda me sobra o outro lado, né? Eu faço assim. Agora eu sei que tem muitas meninas que deixam sobrando um pouco mais de zíper de um lado só. Então aí fica a critério de vocês, tá? Então aí eu posiciono meu zíper aqui, ó, recapitulando, direito do tecido com o direito do zíper, que é a parte que tem os dentinhos, certo? Ponho aqui. E assim, uma dica que eu dou para quem não tem muita experiência em colocar zíper é a seguinte: eu ponho aqui, ó, posiciono bem certinho, alfineto. E aí eu vou por etapas. Eu prego primeiro
essa parte aqui depois que eu venho com o forro. Porque muitas vezes, se você não tem muita experiência, pregar tudo junto dificulta um pouco. Então eu faço assim. E aí a dica que eu dou para você que está começando é que faça dessa forma. Então alfinetei aqui. Aí eu vou passar uma costura aqui, ó, para poder prender esse zíper. Eu tô aqui usando a máquina industrial, né? A reta industrial. Mas quem estiver usando a máquina doméstica tem que procurar ver se coloca o pé de zíper ou se muda a posição da agulha. Aqui no meu caso eu não preciso fazer nada porque a medida aqui do meu pezinho dá certinho, né? Que a medida do pé da máquina industrial é diferente da medida do pé da máquina doméstica. Então é só eu posicionar aqui, ó, e passar a costura. Aí eu prendi o zíper aqui, ó, a primeira parte. Aí eu tiro os alfinetes. Nós vamos vir com o forro. Vou pegar aqui uma parte do forro e vou colocar. Aqui eu fiquei com o avesso do zíper. Vou colocar o direito do forro no avesso do zíper, ó. E aí, como a parte de baixo já tá presa, já tá costurado, então vai ficar um pouquinho mais fácil de passar a costura. Oi, Silvana. Eu costumo alinhar bem bonitinho aqui em cima, ó. E aí eu ponho o alfinete aqui, ó, um pouco mais para baixo, para não sair do lugar. E aí o que eu faço? Eu não passo a costura do lado do tecido, porque como o tecido é molinho, a tendência é ele esticar ou para lá ou para cá. Eu viro e passo a costura pro lado, no lado da manta, ó. Além de eu ver bem direitinho onde que eu passei a primeira costura, ainda não vou correr o risco de entortar esse tecido de baixo, que é mais fininho. Então aí, ó, posicionei, alfinetei, virei pro lado da manta. Aí agora eu vou passar a costura aqui, ó, bem em cima da costura que eu já passei. Tá vendo? Ó, aí fica certinho. Aí eu tiro os alfinetes. Obrigada, Silvana. Ó, aí coloquei, aí eu viro, ó, e vou e ponho pra trás, tá? Aí já tá pregado, esse lado aqui, ó, já tá prontinho. Aí eu posso já aproveitar, posso fazer isso depois, posso fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora, que é pespontar aqui, ó, costura de pesponta, tá? Aí eu costumo também, eu gosto muito de usar alfinetes, viu, gente? Eu sei que tem gente que não usa tanto alfinete, mas eu gosto porque pelo menos a gente tem certeza que vai ficar certinho, né? Então eu costumo pôr um alfinete aqui pra garantir, e aí eu passo a costura aqui de pesponto. Já passei a costura de pesponto aqui para não correr o risco de... Poderia fazer isso depois, mas para não correr o risco de esquecer, já passei. Então aqui, ó, esse lado já ficou pronto, ó. Aí agora a gente faz o seguinte, ó. Aqui tá do lado direito, a gente vem com a outra ponta aqui, ó, na parte de cima do zíper, ó. E aí o mesmo processo. Vamos alinhar bem
Aí aqui a gente tem que procurar alinhar bem aqui, ó, com as laterais, tá? Pra não ficar torto dos dois lados. E aí alfineta. Ó, aí alfinetei, ó. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Aí eu viro, ó. Tá vendo? Vou virar pra cá. A primeira vez eu passo em cima do zíper mesmo. Vou passar a costura aqui e depois vou vir com o forro. Passei. Aí a gente vem, opa, a gente vem com a outra parte do forro, ó. Aí aqui, avesso do zíper também e direito do tecido. Aí a gente posiciona aqui, ó, bem alinhadinho também. Alfinetes, vira para o lado da manta e passa a costura exatamente em cima da primeira costura. Tirei os alfinetes. Aqui também, ó. Pronto, tá costurado aqui. Aí a gente abre aqui também, ó. Aí, ó, o lado do forro já prontinho. Prontinho não, né? Só falta o pesponto aqui desse lado, que a gente vai fazer agora. E aqui, fechado, tem o lado do principal. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que abrir o zíper de metro. Vamos ter que destacar. Então a gente vem aqui, ó, e destaca o zíper para abrir. Abriu, aí a gente já pode pespontar esse lado aqui, ó, que a gente ainda não pespontou, certo? Ó. Aí, o mesmo processo. Eu gosto de colocar um alfinete aqui, ó. Ó, gente, pespontei esse lado, tá? Aí já ficou os dois lados, ó. Aí ficou assim, ó, gente. Tá vendo? Aí aqui a parte principal, aqui os dois lados do forro. Agora nós vamos ter que colocar o cursor novamente. Fechar o zíper, né? Quer dizer, o cursor não estava. Vamos colocar ele agora e vamos fechar o zíper. Para fechar o zíper, a minha dica também é, ó, porque como ele tá, para não correr o risco de ficar desalinhado, então eu faço assim, ó, eu ponho bem certinho aqui o dentinho do zíper, os dentinhos, e aí alinho aqui na frente, ó. E aí quando eu vejo que tá bem alinhadinho, que aqui é o lado que eu vou pôr, que a gente vai ter que pôr esse cursor duas vezes. Ó. Eu ponho alfinetes aqui, ó, na peça, ó, segurando tudo, ó. Seguro tudo. Pra ficar bem, pra não sair do lugar aqui, ó. Aí aqui eu vou acertar bem bonitinho aqui os dois lados do zíper. Eu também não sou mestre em colocar cursor não, tá, gente?
Então, se eu me encrencar aqui um pouquinho, não repare. Mas assim, eu costumo fazer assim, ó. Aí eu pego um lado, eu tiro um pedacinho assim, ó. Só do, não do dente, só do nylon. Tiro um pedacinho assim do nylon. Isso é o que funciona pra mim, tá? Aí eu deixo só o dente de um dos lados. Aí eu venho aqui, ó. E aí essa parte mais larguinha, né? Que é a parte que a gente tem que encaixar. Então eu começo pelo lado que eu não tirei o nylon. Deixa eu ver, eu quero ver se tem um ângulo melhor para mostrar para vocês, ó. Primeiro eu encaixo a parte que eu não tirei o nylon, aí seguro, né, porque tem que entrar os dois juntos. E aí depois eu venho e encaixo essa parte aqui que eu deixei o nylon, deixei só o dente. Aí eu seguro os dois juntos assim, ó, e dou uma forçadinha. Ó, na hora de dar uma forçadinha, muitas vezes não dá certo. Agora parece que vai dar, vamos ver. Ó, na hora de puxar é que é ruim, ó. Mas aí, ó, entrou já, ó, tá vendo? Entrou. Aí é difícil, é complicado, mas a gente tem que tirar e colocar de novo, porque a gente precisa dessa peça com o zíper inteirinho. Sai e entra de novo, Lu, para parar de travar. Geralmente resolve o problema. A Cris diz que queima as pontinhas do zíper. Ah, é uma boa ideia, hein? Vou tentar. Ó, aí eu coloquei a primeira vez. Como eu tava dizendo, como eu preciso desse zíper inteirinho fechado, então eu coloquei a primeira vez e saí para ele fechar todo. E agora eu dou uma abridinha aqui de novo e coloco de novo. Aí, ó, por isso que eu gosto de deixar um pouquinho maior, que às vezes, ó, ele já dá uma desfiada. Aí eu corto um pouquinho de novo para acertar de novo. Por isso que essa ideia da Cris de queimar as pontinhas é uma boa ideia, porque ele não vai ficar desfiando, né? Ó. Aí eu venho, vou colocar de novo aqui o cursor. Ó, dessa vez eu consegui colocar mais rápido. Aí eu vou posicionar o cursor aqui no meio e o meu zíper vai estar todo fechado. Tá vendo? Aí essas sobras que eu deixei aqui eu posso cortar dos dois lados. Tiro aqui os alfinetes que eu coloquei. E aí, ó, agora a gente vai desvirar, tomando cuidado para não abrir o zíper. Se o zíper abrir um pouquinho aqui no meio, não tem problema, mas ele não pode abrir nas pontas, tá? Então, eu costumo fazer assim, ó. Em vez de eu abrir, de eu desvirar com o zíper centralizado, eu desviro com o zíper na lateral, porque aí ele corre menos risco de querer abrir, tá? Mas sempre com bastante cuidado, ó. Aí eu vou desvirar. Do jeito que tá aqui, ó, o lado principal desse lado, o lado do forro desse lado,
A gente vai vir aqui, ó, no lado principal e vamos fazer um pique, tá? Aqui tá o meu zíper, aqui tá a parte do fundo. Aí a gente vai vir aqui e vai fazer um pique dos dois lados. Aqui também, ó. A gente dá uma ajeitadinha aqui no zíper já fechado, ó. E aí faz um pique aqui. Dos dois lados, ó. Fiz piques. E aí, aqui nós vamos fechar o forro, deixando uma abertura aqui no meio, que é onde a gente vai desvirar a peça. Tá? Então nós vamos costurar retrocesso no início, daqui até aqui, retrocesso no final. E desse lado a mesma coisa, retrocesso no início e retrocesso no final, até mais ou menos aqui, deixando mais ou menos uns 4 dedos, ó. Vou até fazer uma marcação aqui, ó. Uns 4 dedos é suficiente para deixar aberto para desvirar, tá? Costurei aqui embaixo, ó, o forro, costurei e deixei a abertura. E agora vamos reservar um pouquinho essa parte e vamos costurar aqui os puxadores antes que a gente esqueça, né? Então aqui, conforme eu falei, eu cortei 2 retângulos de 10 por 8. E aí o que eu fiz? Eu vinquei no ferro, aqui na extensão dos 10 centímetros, eu vinquei no ferro ao meio, certo? Depois abri e levei as 2 extremidades para o vinco do meio. Então, de um lado e de outro lado, e vinquei no ferro. E depois, mais uma dobra e ficou assim. Tá? Agora o que eu vou fazer? Vou passar uma costura de um lado e de outro lado. Tá? Aí aqui a gente vai dobrar assim ao meio. E aí já tá prontinho pra encaixar lá na hora que for pra colocar ela. Aí outra coisa que eu costumo fazer também, ó, porque às vezes você encaixa assim pra costurar na peça e acontece de fazer assim, né? E fica torto. Então aqui, ó, eu já junto bem certinho e já passo uma costura de segurança aqui para já ficar os dois bem juntinho. Aí eu começo, para não ter perigo de fazer assim, eu começo do meio para frente, depois eu dou um retrocesso. Aí ele fica bem juntinho, tá? Vou fazer isso agora, porque aí já fica prontinho. Ó, gente, tá vendo? Só uma costurinha de segurança, aí ele já fica juntinho. A hora que eu for pôr na peça eu não vou ter problema, tá? Vou reservar e aí vamos voltar aqui para nossa necessaire. Não, agora que nós fechamos aqui o fundo, nós vamos abrir dessa forma aqui, ó. Aí esse pique aqui que a gente fez, ó, nós vamos alinhar com o zíper, tá? Assim. Só que nós vamos juntar as duas partes individualmente, tá? Não é junto, não. Então, primeiro,
aqui a parte principal. Aí a gente põe um alfinete aqui para não sair do lugar. E a linha aqui do outro lado também. Ó, alinha o pique com o zíper. Certo? É super rápido de fazer essa necessaire. E aí, com o forro... Opa, pus o alfinete aqui, pegou uma parte do forro. Tem que ser só aqui no zíper e na parte principal. Tô pegando uma parte aqui bem durinha. Pronto. Aí aqui desse lado a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vou abrir assim, ó. Tá vendo? E aí essa costura do meio já é o nosso guia, tá? Então a gente alinha essa costura do meio ao avesso aqui do zíper, ó. Desse lado a mesma coisa. Aí a gente vai passar as costuras nos 8 lados. 8 não, 8 lados. Não, 4 lados, né? 8 lados é depois. Desculpa, gente. Ó, primeiro a gente vai, que aqui, ó, tá o forro, certo? E aqui a parte de fora. Então a gente vai fechar. Vamos começar pela parte de fora. Aí o que eu faço? Eu enrolo esse forro aqui no meio. Se eu quiser só segurar, eu seguro, ou então eu até ponho um alfinete aqui, ó, para não me atrapalhar. E aí agora eu vou passar uma costura de um pé de máquina, ó. Retrocesso no início e no final, aqui, ó. Só que eu vou só até o zíper, eu não vou passar em cima do zíper. É só daqui a aqui, tá? Desse lado a mesma coisa. E depois do outro lado a mesma coisa. E também, gente, eu vou deixar, como sempre, as medidas e a lista de materiais, tudo certinho num arquivo em PDF lá dentro do meu grupo, Retalho Criativo Cláudia Martins. Quem tiver aqui comigo pela primeira vez, ou já assistiu outras vezes, mas ainda não faz parte do meu grupo, é só pedir para participar, tá? Tem o link aí aqui na minha fanpage mesmo, tem o link pro grupo. É só entrar, pedir para participar, eu aprovo. E aí lá na seção arquivos vai estar lá esse arquivo em PDF com as medidas. E também tem os outros das outras lives, todos, tá tudo lá. Os que tem mod, os mods estão lá. Tá? É só acessar. Então eu passei as costuras aqui só até o zíper. Essa parte aqui do zíper, ó, como vocês podem ver, ai, furei meu dedo no alfinete. Ó, como vocês podem ver, ficou aberto, ó, tá vendo? Aí nós vamos fechar depois. Agora eu vou soltar aqui o forro, ó, solto o forro e vou fazer a mesma coisa. Vou passar a costura daqui a aqui até o zíper. E daqui a aqui até o zíper. Um pé de máquina, retrocesso no início e no final, dos dois lados. Vamos lá. Aí agora eu tenho que enrolar essa parte aqui, né, de fora, para não atrapalhar.
Prontinho, ó. Já passei a costura nos 4 lados no forro também, ó. Agora eu já posso tirar esses alfinetes aqui. Então tá costurado aqui, ó, já a parte de fora e a parte do forro. Vou tirar essa linhona aqui. E aí a gente vai vir com os puxadores. Aí os puxadores aqui, ó, na parte do zíper que ficou aberta, entre a parte principal e o zíper, ó, eu vou encaixar ele aqui, ó. Vai ficar só um buraquinho, ó. Inclusive aqui, ó, eu acho que eu até deixei passar um pouco demais a costura. Eu vou dar uma abridinha de nada para poder facilitar aqui pra mim, ó. Passou um pontinho, aí já ficou meio apertado. Aqui, ó, deu uma abridinha de nada, só pra... Aí, ó, vou encaixar o meu puxador aqui, ó. Essa parte que eu costurei pra fora, né? E a parte dobrada pra dentro da peça, ó. Aí, encaixo aqui. Se tiver meio difícil, eu dou uma dobradinha assim, ó, pra entrar mais fácil. E eu alinho bem em cima do zíper. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui, que aqui tá... Acho que eu costurei demais aqui. Aqui você tem que ir com a costura só até o zíper, não pode passar em cima do zíper. Aí, pronto, já melhorou um pouco. Aí, ó, alinhei, tá vendo, gente, ó? A ponta do... Opa! A ponta do puxador aqui com o zíper. Eu costumo deixar assim um pouquinho pra fora, pra não correr o risco de depois que tiver tudo costurado despencar, né? E aí eu já venho aqui. E agora eu posso passar uma costura aqui, ó, fechando esse pedacinho que é só o zíper, fechando esse pedacinho todinho, tá? Prontinho. Aí o outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar o puxadorzinho, vou encaixar aqui, ó, entre o tecido principal e o zíper, ó. Ó, aqui deu certinho, ó, eu não tive dificuldade para encaixar, tá vendo? E deixo um pouquinho para fora, para não correr o risco de ficar despencando. Tá bem alinhadinho em cima do zíper? Aí passo a costura aqui, fechando essa partezinha que ficou aberta. Dos dois lados, ó, já fiz. E então ficou assim, ó, separado, tá vendo? Ó, a parte do forro e a parte do principal. Então agora a gente vai fazer as caixinhas de leite. Aqui, ó, nessa minha peça piloto, eu fiz a caixinha de leite de 5 centímetros, não, 4 centímetros, ó. Aí, por quê? Porque eu gosto dela mais baixinha, mais quadradinha, mais gordinha, né? Quem quiser fazer ela mais altinha, faz a caixinha de leite de 5 centímetros, tá? Então, mais baixinha, mais gordinha, 4 centímetros. Mais altinha, 5 centímetros. Então, como eu fiz essa aqui com 4 centímetros, eu vou fazer essa daqui com 5 centímetros, que aí a gente já vê a diferença de uma para outra, tá bom? Então a gente
vai marcar aqui, ó, um quadradinho de 5 centímetros. Então eu vou pegar a caneta e eu vou usar essa régua de pet que eu tenho aqui, ó, de 15 por 15. Quem não tiver régua de pet, pode usar a fita métrica mesmo, não tem problema, tá? Então aqui, ó, a partir da linha da costura pra frente, eu vou marcar 5 centímetros. E a partir aqui do final para cima, 5 centímetros. Essa régua de pet, ela facilita bastante, porque a gente já pega aqui, ó. Já tem aqui, ó, 5 e 5. Aí a gente já coloca uma linha aqui e já risca. Mas com a fita métrica também dá pra fazer, tá? Deixa eu colocar aqui o lado certo. Então eu vou fazer isso nos 4 lados. Ó. Primeiro eu risco. Ó, tá vendo? Risco um quadrado. E aí depois... Opa! Tô colocando errado aqui. Aí depois a gente vai cortar. Ó, risquei os 8 lados. 4 lados do forro e 4 lados do principal, tá? Agora a gente pega a tesoura e corta. Corta o quadradinho que a gente fez. Dos 4 lados também. Dos 8 lados, né? Prontinho, meninas, ó. Cortei os 4 lados do forro. Agora é só a gente fechar a caixinha de leite daquela forma mesmo que a gente já tá acostumado, tá? Abre assim, olha. É isso aí mesmo. A gente abre assim, ó. E passa a costura aqui, retrocesso no início e no final de um pé de máquina. Aí agora eu vou fechar os 4 lados do forro. Só que aqui na hora de fechar o forro fica um pouquinho repuxando um pouquinho assim, mas nada que seja impossível, tá? É só puxar aqui com jeitinho que dá pra fechar. Então vamos lá agora fechar a parte do forro. A Denise tá perguntando o preço para venda. Ó, uma necessaire desse tamanho dá pra gente vender por entre 35 e 45 reais tranquilo. Porque é uma necessaire grande, né? Cabe bastante coisa e a gente faz com tecido de qualidade. Então, dá pra vender por esse preço sim.
Ó, fechei, tá, gente? Ó, os 8 lados. Deixa eu tirar essas linhas aqui, ó. Aí tá meio confuso assim, ó. Mas aí a gente vem aqui, ó, no buraco que a gente deixou, na abertura, né? Aí nós vamos pôr a mão aqui. E vamos lá no zíper. Aí o zíper vai estar fechado. Aí você pode colocar a mão assim, ó. Abrir todo o zíper. E aí desvirar. Ah, a Cissa tá falando da bolsa Emília? É, aquela fica bonita mesmo. Ó, aí, ó. Eu venho aqui, ó, puxo o fundo aqui, ó, pra abertura. E já venho desvirando. Olha aí que facinho. E pronto, gente, ó, nossa necessaire já tá pronta. Fiz essa com 5 centímetros, né, conforme falei pra vocês, pra gente ver a diferença da outra e dessa. E aí vocês escolhem se vocês querem mais altinha ou mais baixinha e gordinha. Olha que legal. Aí é só ajeitar, né, que toda peça que a gente acaba de fazer, ela fica meio desajeitada, você tem que dar um trato nela. Ó, mas ficou muito legal com esse tecido, hein? Ó, ficou linda. Aí quando a gente coloca coisas dentro dela, aí que ela fica mais interessante, né? Vazia, ela fica meio xoxa. Ó, aqui os puxadores para ajudar a abrir o zíper. Ó. Aí, ó, vou pegar aqui essa minha peça piloto para mostrar para vocês a diferença, ó. Essa daqui eu fiz com 4 centímetros a caixinha de leite, ó, tá vendo? Ela fica mais baixinha e mais gordinha. E essa daqui agora eu fiz com 5 centímetros. Aí ela fica mais altinha, ó. Pra falar a verdade pra vocês, eu até gostei mais dessa aqui, mais altinha. E aí, o que vocês acharam? Ficou legal? Aí, o que vai faltar, antes que eu me esqueça, né, de falar pra vocês, vai faltar só fechar a abertura que a gente deixou aqui no fundo, certo? E Cris, eu escolhi o zíper marrom justamente para dar um destaque, né? Porque se fosse muito da cor do tecido, eu tinha o zíper vermelho também, mas aí ia ficar muito igualzinho. Então aqui, ó, essa abertura, você pode fechar a máquina mesmo com uma costurinha bem fininha. Agora, quem for fã dos pontos invisíveis, pode fazer os pontos invisíveis também, que aí fica perfeito, né? Eu não sou muito fã de ponto invisível, vou ser bem sincera para vocês. Eu gosto de coisa prática. Então eu já passo uma costurinha aqui, ó. Da cor, com a linha da cor do tecido, bem, você passando uma costurinha bem, ajeitando bem bonitinho e passando uma costurinha bem discreta, ó. Não fica feio. Eu não acho que fica feio. Olha aí, ó. Aí tá pronto, ó. Acabadinha por dentro e bonitinha por fora. Aí eu vou mostrar pra quem não viu, ó. Esse aqui é o meu shampoo, sem fazer propaganda. Ele tem a embalagem redondinha, ó. A embalagem do condicionador também é igual. Ó como é que cabe, ó. Ó, cabe com folga. Tá vendo? E dá pra colocar mais coisa ainda. Então, terminamos a nossa aula. O que mais que eu posso falar pra vocês? Ah, sim, eu prometi dar outras medidas pra fazer maior, menor, né, média ou menor. Então, vou passar 2 medidas aqui que são boas, que eu já fiz. Inclusive, essa daqui, eu não sei exatamente qual medida que é. Da que eu vou passar, eu não sei qual medida que é.
Eu acho que é 30 por 40, se eu não me engano. Essa aqui é antiga. Ó, mas olha só, tá vendo? Aí já fica uma grande e uma média. Então vocês podem fazer 30 por 40 e podem fazer também 35 por 25. Essa que eu fiz com vocês é 35 por 45. E vocês podem fazer também 30 por 40 ou 35 por 25, que ficam tamanhos bons também, tá? Eu vou colocar todas essas informações lá no meu arquivo em PDF, lá na seção arquivos, dentro do meu grupo, Retalho Criativo Cláudia Martins, tá? Quem faz parte do grupo já pode ir lá entre amanhã e sábado, já vai estar lá. E quem ainda não faz parte, é só pedir para participar que eu aprovo, tá bom? E é isso aí, meninas. O preço de venda entre 35 e 45 reais, essa maior, tá? Agora, se for uma menorzinha, aí você pode vender por 30, no mínimo 25 reais, de 25 reais para cima, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu já vou me despedindo e a gente se vê na semana que vem. Um beijo para todas vocês, muito obrigada e tchau. Beijo.